Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Física, Estatística e Matéria Condensada. Nessa aula, a gente vai estar fazendo uma abordagem introdutória sobre o que é estudado na física e estatística, quais são os conceitos envolvidos. Basicamente, vamos ver que os fenômenos físicos podem ser descritos a partir de uma ótica macroscópica e a partir de uma ótica microscópica. A gente vai ver que algumas escalas, como por exemplo de comprimento de tempo, têm descrições diferentes nesses dois níveis, e vamos estar fazendo aí também a descrição de que são variáveis extensivas e variáveis extensivas no nosso sistema físico, na física estatística. Pois muito bem. Então, primeiramente, na comunidade científica, ou seja, na literatura científica, no século XIX, a gente já tinha uma teoria consistente para uma descrição macroscópica de vários sistemas físicos. Uma delas era a termodinâmica. Então, basicamente, a termodinâmica consistia numa descrição macroscópica do comportamento térmico de vários sistemas físicos. Então, se a gente queria analisar um sistema físico em função da troca de calor e da temperatura desse sistema, então a termodinâmica fornecia todo o arcabouço, todo o alicerce necessário para a gente fazer essa descrição completa. A descrição do comportamento térmico de sistemas físicos são feitas considerando as variáveis de estado. O que seriam variáveis de estado? São as grandezas físicas que vão me dar o estado termodinâmico do meu sistema. Então, algumas dessas variáveis são a temperatura, que corresponde à agitação térmica das partículas das moléculas constituintes desse gás, o volume, que seria o espaço ocupado por esse sistema físico, a energia, onde que ela é dividida em energia cinética, que é a energia de movimento, de agitação das moléculas do meu sistema, e a energia potencial delas. E também a gente tem a variável de estado, que a gente denomina aí de entropia, que seria basicamente aí o grau de desordem no meu sistema. Então, o que acontece? O arcabouço da termodinâmica é um conjunto de leis que são obedecidas por essas variáveis de estado. Então, aí na termodinâmica, a gente sempre faz uma abordagem considerando uma descrição macroscópica do meu sistema físico. O que faltava então? Faltava uma forma de encontrar uma relação entre essas variáveis de estados a partir de princípios fundamentais da escala microscópica. Então, ou seja, a termodinâmica não fornecia essa relação entre as variáveis de estados com os princípios da escala microscópica. É aí que entra o papel da física estatística. Então, a física estatística ela vem complementar a termodinâmica, dando uma descrição, ou seja, obtendo a descrição macroscópica do meu sistema físico, formado considerando um número muito grande de partículas, e a partir do conhecimento estatístico no nível microscópico desse número muito grande de partículas, a gente obtém uma descrição macroscópica. Então, ou seja, a física estatística, ela procura partir, do conhecimento estatístico desse número elevadíssimo de partículas no nível microscópico, e a partir dessa descrição, dessa compreensão, dessa abordagem, a gente consegue chegar aí também à descrição macroscópica do nosso sistema. Então, o que acontece? A física estatística ela foi sendo desenvolvida e, em primeiro lugar, ela teve a sua aplicabilidade em sistemas físicos, porém, a abrangência de sua formulação ela começou a se estender em outras áreas, como a biologia e a economia, por exemplo. Então, ou seja, a física estatística ela vem fornecer um mecanismo sistemático para a gente calcular qual é a probabilidade de determinadas configurações do nosso sistema. A gente vai estar trabalhando algumas dessas configurações microscópicas nas próximas aulas aí. Então, o que acontece? A primeira tentativa de ter uma descrição
microscópica de um sistema macroscópico foi feita a partir do que a gente chama de teoria cinética dos gases. Essa teoria cinética dos gases já foi abordada em outras disciplinas, mas aqui também a gente vai estar fazendo uma revisão bem sucinta do que é essa teoria cinética. Então, a teoria cinética partia do seguinte pressuposto: o nosso sistema físico é constituído de uma quantidade muito grande de partículas, e o movimento dessas partículas, ou seja, dos átomos e das moléculas que constituem esse gás, vão ser descritas basicamente pelas leis da mecânica clássica. Ou seja, basicamente a mecânica newtoniana vai ser aplicada para a gente estudar o movimento dessas moléculas e dos átomos desse gás. Bom, é impossível nós fazermos o estudo de cada partícula individualmente. Não tem como. Então, o que a teoria cinética considera? Ela considera um comportamento médio do movimento dessas moléculas, de tal forma que a partir do comportamento médio dessas moléculas, da quantidade muito grande dessas partículas aí, a gente consegue obter de maneira satisfatória, né, as variáveis de estados da descrição macroscópica. Então, como exemplo, a gente tem a pressão. Então, por exemplo, a pressão, como a gente sabe muito bem, é uma grandeza macroscópica e a partir do movimento microscópico das partículas, a gente consegue obter a pressão. Então, como vocês podem ver aí, a pressão, que é o nosso pezinho, pode ser obtida a partir da descrição, que seria a média do quadrado das velocidades das moléculas. Então, a pressão pode ser calculada a partir da média do quadrado da velocidade das moléculas desse gás e a partir da sua densidade volumétrica. Então, o que acontece? Outras grandezas macroscópicas, como temperatura, por exemplo, ela pode ser também feita uma conexão a partir de algumas observações. Uma dessas observações é o que a gente denomina de lei de Boyle. A lei de Boyle diz que, para uma temperatura constante, o produto da pressão pelo volume não se altera. E também temos a lei de Charles, ou a lei de Gay-Lussac. A lei de Gay-Lussac fala que, quando a pressão é constante, a gente tem uma relação, uma proporcionalidade entre o volume e a temperatura do nosso sistema físico. Então, com esse procedimento obtido a partir da teoria cinética dos gases, a gente começa com a visão microscópica, né? Ou seja, a partir da velocidade e da posição de cada molécula, ou seja, um comportamento médio, e chegamos às variáveis macroscópicas, como, por exemplo, pressão, volume e temperatura. Lembrando muito bem que na teoria cinética dos gases, o cálculo envolve valores médios desse conjunto de moléculas aí. Bom, outra coisa a ser frisada também é que as escalas de comprimento, de energia e de tempo, nas duas descrições, ou seja, na descrição macroscópica e na descrição microscópica, são um pouco diferentes. Então, por exemplo, qualquer observação ou medição macroscópica, ela demora um certo tempo, ou seja, um tempo extremamente longo, em comparação aos tempos típicos quando a gente considera variações microscópicas, né? Porém, a gente pode fazer algumas estimativas, né? Ou seja, a gente pode aí estimar, por exemplo, num recipiente macroscópico, a temperatura ambiente e a pressão atmosférica de um determinado gás. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira calcular o volume ocupado por 1 mol de gás, né? Como que a gente faz para calcular esse volume ocupado por 1 mol de gás? Então, primeiramente, temos a equação de estado de um gás ideal, né? O que é a equação de estado de um gás ideal? É uma equação que relaciona as variáveis de estados desse gás. Então, ou seja, pressão, volume e temperatura. Então, a gente tem Pzinho, que é a pressão, vezes V, que é o volume, igual a N, que é o número de mols desse sistema. R seria uma constante, que é denominada de constante universal dos gases ideais. E T corresponde à temperatura do meu sistema. Então, como a gente quer calcular o volume ocupado, então isolamos o volume nessa equação. Então, teremos essa expressão aí e vamos usar os seguintes valores. Como a gente está considerando 1 mol de gás, então o número de mols do gás é igual a 1. A temperatura a gente vai colocar em torno de 300 kelvins, lembrando que quando a gente estuda gases, a unidade no Sistema Internacional para temperatura é Kelvin. Então, a gente vai usar uma temperatura em torno de 300 kelvins,
que dá 27 graus Celsius, e a pressão desse gás, né, desse gás que ocupa esse volume, vai ser em torno de uma atmosfera, que é correspondente a 10 a quinta Pascal. Então, quando a gente aí substitui todos esses valores na nossa equação, né, a gente consegue calcular qual é o volume ocupado por um mol de gás. Então, o volume ocupado por um mol de gás, fazendo todo esse desenvolvimento, todo esse cálculo aí, é bom que vocês tenham uma calculadora, tenham o papel para estar refazendo esses cálculos aí, refazendo esses exercícios, vai dar em torno aí de 24,9 litros. O que a gente pode fazer com esse resultado de 24,9 litros? A gente pode calcular qual é o volume médio ocupado por cada átomo nesse gás, né? Então, considerando aí o caso de gases monoatômicos, onde a gente só tem um tipo de molécula, então o volume médio ocupado por cada molécula ou por cada átomo seria o volume ocupado pelo volume total, seria o volume total, ou seja, os 24,9 litros, dividido pelo número de moléculas que eu tenho em um mol. O número de moléculas que eu tenho em um mol é de 6,03 vezes 10 a 23 átomos. Quando a gente faz essa divisão, encontramos esse resultado, 4,13 vezes 10 a menos 26 metros cúbicos por átomo. Porém, como a gente está numa análise microscópica, é conveniente a gente colocar o volume não em metros cúbicos, mas sim em nanômetros cúbicos. Como que a gente faz essa conversão? 1 nanômetro cúbico seria 10 a menos 27 metro cúbico. Então, para a gente passar de metro cúbico para nanômetro cúbico, a gente divide esse resultado por 10 a menos 27. Quando a gente faz essa divisão, essa conversão de unidades, encontramos aí que o volume médio ocupado por cada molécula ou átomo corresponde a 41,3 nanômetros cúbicos por átomo. O que esse resultado significa para a gente entender a diferença quando a gente tem uma descrição macroscópica para uma descrição macroscópica? Então vamos lá. Esse 41,3 nanômetros cúbicos, que é o volume médio ocupado por cada átomo, ele corresponde a um cubo mais ou menos de 3,45 nanômetros de aresta. Então eu tenho 3,45 de comprimento, de largura e de altura. Muito bem. Quando a gente faz a comparação da dimensão dessa aresta com a dimensão de um átomo, que é 10 elevado a menos 1 nanômetro, a gente verifica que essa dimensão da aresta é mais de 30 vezes maior que a dimensão de um átomo. Então, o que acontece? Significa que a maioria, né, do volume desse gás é espaço vazio, certo? Ou seja, entre as moléculas de um gás existe um espaço que não é preenchido, né? Então, esse cálculo serve para qualquer tipo de gás ou molécula que esteja na mesma pressão e temperatura que a gente colocou aqui. Então, por exemplo, o ar também, esse cálculo aqui também vale. Agora é o seguinte, a gente pode se perguntar, mas por que a gente não percebe esse vazio, né? Porque essa escala de comprimento, ou seja, essa escala nanoscópica, ela é muito menor do que a gente está acostumado. A nossa percepção de mundo, ou de sistema, ou de observação, ela tem uma percepção macroscópica. Qual que é a nossa percepção macroscópica nesse caso? É de um gás de densidade homogênea, né, que seria a densidade média com relação às variáveis microscópicas do meu sistema, né? Outro detalhe a ser enfatizado aí também a gente fala escala microscópica, porém a gente pode ver que a escala, na verdade, é uma escala atômica ou nanoscópica. O termo microscópico é um termo tradicional, porém o mais correto é referir-se, no caso, a uma escala atômica ou uma escala microscópica. Muito bem. Outra coisa a ser enfatizada aí, né, que a gente vai estar vendo aí na disciplina de Física e Estatística, é com relação às grandezas e variáveis envolvidas nessa disciplina. Então, o que acontece? Como a gente já frisou aqui, para a gente ter uma boa definição das grandezas macroscópicas, você depende do elevadíssimo número de partículas do seu sistema, né? Então, quando a gente calcula valores macroscópicos, a gente sempre vai impor um limite onde que o número de partículas do meu sistema tende ao infinito, né? Então, o que acontece? A gente só tem, né,
uma boa definição dos valores macroscópicos e, consequentemente, o cálculo do seu valor quando a gente põe esse limite. Quando a gente considera grandezas e variáveis na física estatística, a gente tem que fazer uma diferenciação entre grandezas. E essas grandezas são classificadas em extensivas e intensivas. O que são grandezas intensivas? As grandezas intensivas é quando a gente mantém as concentrações e as densidades. O valor dessas grandezas não se altera quando a gente muda o volume ou o número de partículas do meu sistema. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um determinado gás, esse gás tem uma determinada pressão, considerando um determinado número de moléculas, uma determinada temperatura T e um determinado volume V. Vamos supor que em um outro instante, em um outro momento, você diminui o volume desse gás pela metade. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos manter a mesma concentração, ou seja, vamos também retirarmos metade das moléculas. Então, diminuímos o volume pela metade, diminuímos o número de moléculas pela metade. O que a gente observa? A gente observa que fazendo isso, ou seja, mantendo essa concentração e mantendo essa densidade, né, de partículas, a gente verifica que a temperatura e a pressão desse gás ficam inalteradas. Então, ou seja, pressão e temperatura são consideradas na mecânica estatística e na termodinâmica como grandezas intensivas. Porém, o que são grandezas extensivas então? Grandezas extensivas são grandezas que têm o seu valor dependente, proporcional ao volume, ao número de partículas do meu sistema. Porém, quando dividimos esses valores por V ou por N, eles se mantêm inalterados. Então, por exemplo, volume e energia são grandezas extensivas. Quando a gente pega o volume e dividimos pelo número de moléculas, que a gente tem um volume médio ocupado por cada átomo ou molécula do meu sistema, ele não se altera. A mesma forma a energia. Quando a gente pega energia e dividimos pelo número de moléculas, então a gente tem a energia média por átomo ou molécula do meu sistema, essa quantidade também não fica alterada, ela não se altera. Então, ou seja, valores específicos ou densidades, né, são grandezas extensivas, de tal forma que essas grandezas extensivas são muito úteis para caracterizar sistemas macroscópicos. Porém, não são todas as grandezas que estão dentro dessas duas classes. Tem grandezas que não são nem intensivas e nem extensivas. Porém, a termodinâmica, como a física e estatística, só consideram grandezas que possuem essas propriedades. Então, ou seja, todas as grandezas que fomos trabalhar aqui, ou elas são grandezas intensivas ou são grandezas extensivas. Então, para a gente entender melhor, a gente vai fazer um exercício aqui, que já está resolvido no livro, que já está proposto no livro. E o exercício diz o seguinte: quais das quantidades abaixo é extensiva? Explique como obteve sua resposta. Então, ele me dá aqui duas quantidades. A primeira quantidade aí seria a energia eletrostática de uma esfera de raio R. Então, ele me dá a expressão para essa energia. Lembrando aí que ρ seria a densidade volumétrica de carga. O ε0 seria a permissividade elétrica do vácuo. V é o volume da esfera. E a segunda quantidade seria a energia cinética total de um gás monoatômico constituído de N moléculas. Então, muito bem. Vamos começar pela primeira. Então, a primeira seria a energia eletrostática de uma esfera de raio R. Em vez de a gente calcular a energia, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a energia média contida nesse volume. Então, a gente vai pegar a energia eletrostática dessa esfera e vamos dividir pelo volume dela. Quando fazemos esse cálculo, ou seja, dividimos a energia, que é dado por essa expressão aqui, e dividimos pelo volume, a gente vai ter essa expressão aqui. Então, a energia média por volume aqui no caso, né, por unidade de volume, a gente pode verificar que ainda continua dependente de V. Então, como ela continua dependente de V, ela não é uma grandeza extensiva, porque como a gente viu, quando a gente pega essa grandeza e dividimos pelo volume, pelo número de partículas do meu sistema, ela tem que se manter inalterado, que não é o caso aqui. Então, a energia eletrostática contida numa esfera de raio R não é uma grandeza extensiva. O segundo é com relação à energia cinética do gás. Como calculamos a energia total de um gás monoatômico?
A energia total de um gás monoatômico é basicamente a energia cinética dele. A energia cinética é a energia de movimento das partículas. Então, a energia de movimento das partículas é dada por essa expressão aqui, que a gente já viu no conteúdo de termodinâmica. Então, a energia total é calculada por 3 meios de nKT. N é o número de moléculas do meu sistema. T é a temperatura correspondente. E Kzinho seria algo que a gente denomina de constante de Boltzmann, né? Então, quando a gente pega o valor dessa energia e dividimos por N, então a gente tem a energia por unidade de a energia média por átomo ou molécula, a gente pode ver que quando divide, esse N ali vai desaparecer, vai ficar só 3 meios de kT. Então, ou seja, a energia ela se mantém inalterada quando dividimos pelo número de moléculas. Então, isso caracteriza uma grandeza extensiva. Então, ou seja, quando a gente faz a divisão pelo número, o valor não depende do número de partículas. Então, isso é considerado como uma grandeza extensiva na física estatística. Muito bem, então, como conclusão aí, o que a gente pode estar novamente frisando? A gente pode frisar que podemos classificar os fenômenos físicos em termos de uma descrição macroscópica e de uma descrição microscópica. O que acontece numa descrição macroscópica, né? Que são os fenômenos observados por nós e que podem ser observados até mesmo sem o uso de equipamentos de medida. Então, a descrição macroscópica está relacionada com comprimentos grandes, está com variações lentas no tempo e com energias muito altas, de tal forma que a energia térmica, né, do meu sistema não vai ser afetada. Porém, quando a gente vai para uma descrição microscópica, né, que seria a descrição do movimento dos átomos e moléculas que constituem o meu sistema físico, essa influência da agitação térmica já tem que ser levada em consideração. E de tal forma que essa influência da agitação térmica, né, na escala atômica, vai acabar afetando as grandezas macroscópicas quando a gente tem um processo estático, quando a gente faz uma análise estatística do meu sistema, né? Outra coisa aí também a ser frisada é o seguinte, é que basicamente a gente pode conceituar, né? A gente pode definir que a física estatística ela veio como um elo de ligação entre as escalas atômicas e macroscópica, porque a termodinâmica ela trabalha os efeitos térmicos do nosso sistema a nível macroscópico. Porém, ela não provê um mecanismo que relaciona as variáveis macroscópicas com microscópicas. Então, ou seja, a física estatística ela vem para preencher essa lacuna que tinha na termodinâmica. Então, ou seja, ela veio estabelecer uma ligação entre as escalas atômicas e a escala macroscópica. Então, ou seja, a partir de uma descrição, do entendimento microscópico de um sistema termodinâmico, a gente pode também chegar a uma descrição macroscópica, consequentemente a gente pode obter aí as variáveis macroscópicas a partir de uma descrição do estudo do nível microscópico do meu sistema. Então fica aí a nossa aula introdutória sobre física e estatística e até mais.